Bom, eu estou com a dona Azerina Ferreira de Souza e a sua filha, a Zélia de Souza Sagim, moradoras aqui do bairro Nova República, em Santarém, mas que tem uma história de luta na Transamazônica, por serem pioneiras, né, dona Azerina? A senhora poderia contar para a gente como é que foi essa viagem? A senhora veio de Pernambuco com a família, era a senhora, seu esposo e quantos filhos? A Zélia e outra menina que tem Boa Vista. Eram duas filhas? É. E o seu marido? Meu marido. Tá, vocês saíram com a cidade de Pernambuco, qual era? Município? A cidade de Pernambuco que vocês vieram, qual é? Cidade, Zélia? Brejim. Era um povoado pequeno chamado Brejim. Brejim. É. Tá, e vocês vieram de lá trazidos pelo INCRA. Foi. A senhora lembra? Conta um pouco dessa história. Como é que foi para sair de lá de Pernambuco e vir para cá, para Pará? Pra sair com uma de lá, pra vir pra cá? É. Foi eles que trouxeram nós pra cá. Certo. Aí viemos de avião. Vocês chegaram onde? Em Itaituba? Cheguei em Itaituba. É. Primeira chegada foi aqui, né? Aí depois fomos para Itaituba, aí depois ficamos em Itaituba. Certo. Quanto tempo vocês ficaram lá em Itaituba, esperando para ir pro lote? Eu acho que passou um mês, assim mesmo nós chegamos lá, fomos morar numas casas velhas de paia. Chuva, que quando a chuva vinha na casa do nosso filho, estava caindo em riba de nós. Era muito ruim a vida lá. Ixi, Maria, eu só não voltei na mesma hora de Miriquituba, porque eu não me mudava para trás, meu Deus do céu. Tinha muitas outras famílias junto com vocês? E tinha. Tinha um bocado dos gaúchos lá do Rio Grande, era muita gente no acampamento que nós ficamos. Nós ficamos, mas não, o seu Rubens não ficou mais não. Nós viemos com o seu Rubens. Seu Rubens era vizinho de vocês lá em Pernambuco? Ele não era vizinho porque ele morava na cidade, nós morávamos no sítio, sabe? Ah, sim. Conhecido então? Era conhecido. E aí vocês... Aí viemos com o Mané Monteiro. Você não conhecia o Mané Monteiro não? Sim, conheci. Viemos com o Mané Monteiro, com o Padre Guilherme também veio nessa viagem mais nós. Sei que veio não sei quantas famílias no avião. Só nós do Pernambuco, sabe? Não veio ninguém de fora, só veio o pessoal do Pernambuco nessa viagem desse avião que nós vinhamos. Certo. E depois de Itaituba, para chegar no lote, como é que foi? Nós fomos no caminhão chovendo, que chegamos tudo molhado. Era a chuva que Deus dava mesmo naquele tempo. Nós chegamos aqui, agora que acabou a chuva, mas quando nós chegamos aqui era chuva que... E vocês em cima do caminhão, sem cobertura? Do caminhão chegamos sem cobertura, sem nada, em cima do caminhão velho tudo, chegamos tudo molhado, as coisas que nós trazíamos, molhou tudo. Aí cheguei em cá, ainda foram fazer um rancho velho, e eles já tinham feito o rancho para nós morar. Aí fiquei morando 2 anos debaixo do rancho velho de pai. Mas já estava feito esse rancho? Nada. Tiveram que fazer, não tinha pode? Nada, só tinha mata. Nada não tinha feito para nós. Foi muito sofrimento para a senhora? Mas, meu Deus do céu. Eu sofri tanto no mundo que me deu vontade de morrer. A Zélia estava com 6 anos? Ela estava com 4 anos. 4 anos? Era. E a outra filha com... E a outra tinha 3. 3 anos. Então eram duas meninas, 2 crianças ainda para cuidar no meio do mato? No meio do mato. E quando acabaram de dissertar, essa adoeceu de sarampo. E aí vieram pro posto que tinha na Daniel, né? Aí ela quebrou uma perna, sabe quantos meses ela passou em Belém? 4 meses. Ia 2 meses a gente sabia de notícia. Quando foi a cabo de 2 meses, não sabia de notícia dela de jeito nenhum. Quando ela estava com quantos anos? 6 anos? Ela estava com 4 anos. Com 4 anos ainda. Só porque quebrou a perna.
só porque quebrou a perna, mas se não tinha Não, onde foi uma ir. tombada de ambulância. A ambulância que... A gente ia pro posto, Aí era ela foi com a no Daniel, quando chegou lá. DNR, aí fomos encaminhados para Taituba, aí no meio da estrada a ambulância virou, eu quebrei a perna, outras várias pessoas. No meio da junto estrada, a também. ambulância deu duas, só ia mulher dentro, parece que ia 12 mulheres, tudo ia para Taituba, não sabe como não estava tudo doente, não tinha. Aí eles mandaram pedir uma ambulância de Taituba, aí eles mandaram de lá, aí diz que o motorista vinha que não doido. Diz que era uma carreira tão grande no mundo que o pessoal não via nem, só via o mato tremer assim. Aí quando chegou no 102 ele deu 2 viradas. Essa daí ainda que vinha uma ronfia do Mané Monteiro, aí a ambulância abriu, a porta abriu e ela caiu de dentro, agarrada na cintura da outra menina. Aí foi o tempo que ela quebrou a perna. E como que foi lá em Belém, Zé? Ficar só? Mandaram só pra lá? Ficou só, mandaram, foi só. Era eu e mais 3 crianças no quarto do rumo de 60. Aí a gente ficava no quarto, com o tempo que a gente melhorava um pouco, eles tiravam a gente, botavam tipo assim no sítio. Aí se a gente piorar, que era para ver a recuperação, né? Eles voltavam, para a gente piorar, eles voltavam com a gente. Aí eu lembro que quando eu voltei, ainda de lá, que eu passei 4 meses, foi? 3 meses. 3 meses. E nós não sabíamos mais Eu sei que eu notícia fiquei em dela. Taituba, sem ninguém saber de mim. E nós não sabíamos mais notícia dela. Depois foi que o seu Rubio estava em Taituba, aí a assistência social queria mandar ela na ambulância, e ela não quis mais vir na ambulância. Chorou e elas não mandaram na ambulância. Aí seu Rubio estava lá e eles mandaram para o seu Rubio. Ele chegou em casa meia-noite. Ficou traumatizado na ambulância. Eu não queria entrar de jeito nenhum, porque eu acho que corria muito quando eu fui, né? Aí pra mim que ela ia virar de novo e ia acontecer tudo de novo. Aí eu preferi vir no avião, caindo quase os pedaços, que posava, subia em Altamira. Eu sei que eu fiquei acho que a base de uns 15 dias em Taituba sem ninguém saber de quem eu era, filho, de nada. Até que esse seu Rubio e seu bispo apareceram e me levaram pra ele. E essa estada lá em Belém não tinha nenhum familiar seu acompanhando no hospital, nada? Não podia ir ninguém. Tinha uma mulher que foi na virada também, aí ficou tomando conta dela, que ela morava perto de nós. Aí ficou tomando conta dela, depois a mulher veio-se embora e ela ficou lá por conta. Sabe? E o desespero seu, sem saber a notícia dela? Deus me livre, acho que por isso que ainda hoje eu sou meio ruim da cabeça de tanto desespero que eu tive uma dessa menina. E fora que ela estava grávida, né, do meu irmão. Estava para ter meu irmão. Deus do céu, quando eu vi A senhora estava grávida nessa época? Estava grávida do meu filho mais velho. Ou meu filho mais novo do que ela. O sofrimento ainda era maior. Ave Maria, aí antes dela chegar, parece que eu ganhei ele, não foi antes de eu chegar, foi. Eu cheguei. Aí quando eu vi, eu estava deitada, aí quando eu vi seu Rubio dizer, Mendes, eu vi ver tua menina, meu Deus do céu. Eu saltei de cima da cama, eu não sabia, não acertava com a porta não. Era doida, aí nessa acordou. Depois foi ver ela, essa menina vinha tão, eu não conhecia ela não, fé de Deus. A menina vinha com uma cara desse tamanho, tão, Deus me livre. Eu não conhecia ela. Aí eu botei em cima da cama e fiquei reparando para ela umas 2 horas assim. Eu digo, meu Deus do céu, como é que está mudando desse jeito? Porque ela foi bem xoxinha. Meu Deus do céu, eu sofri demais. Como é que era a vida de vocês para sobreviver na Transamazônica? Para ganhar a comida, o alimento? Ele dava o Inca, dava... O Inca, Cobal? Era. Mas também, ó, eles... Mas dava tudo ou era só uma parte? Vinha jabá, vinha leite, vinha mais nada, só era mais leite, jabá, essas coisas assim de besteira. Aí, e quando acabava eles iam para Taituba, lama, chuva, eles passavam 4, 5 dias lá no Taituba para poder chegar em casa com as coisas. Era, nós sofremos. Então a senhora ficava só em casa, chegou a ficar só em casa... Pois aí na beira da estrada, no João Chuveiro de Pai, o pessoal, se quiser sentar uma pessoa dentro de casa, morando no Rancho Velho de Pá, na beira da estrada. Foi uma decepção para a senhora? Meu Deus do céu, eu sofri demais, meu Deus do céu. Não. Quando estava no Pernambuco, a promessa, a senhora imaginava outra coisa? Maria, quando chegasse tinha uma casa amombiada de tudo, tinha tudo quanto era de coisa dentro. Foi quando, Maria, eles deixaram tanta coisa. Propaganda era grande. Pois era.
tanta coisa que quando nós chegasse aqui, a casa estava mumbiada, estava tudo. E quando cheguei, não cadê nada. Nós sofremos demais, né? A senhora viveu na Transamazônica. Por que saiu de lá? Depois, por que a senhora saiu da Transamazônica? Porque o meu marido, assim, doido de seu pai se embora, eu ia, e quando nós já estávamos se formando, que ele estava plantando cacau e tudo, ele doido de seu pai se embora. Quando acabar vender o lote e foi-se embora. E eu não queria ir mais, não. Eu fui porque foi o jeito. Eu dava conselho para ele, vamos mais para frente, vamos ver se melhora mais. Aí quando for o tempo, ele disse, agora não tem conselho, ninguém vai me dar conselho, agora eu vou vender o lote e vou embora. Aí eu também, Mas ele já tinha trabalhado muito, estava cansado. Plantado cacau e tudo, já estava. E nós já estávamos numa melhor situação. Na época, Zé, nessa época que eles saíram de lá, você já estava com quantos anos? Estava com 15 anos. 15 anos. Aí vocês foram para Garanhuns, no Pernambuco. Ah, vocês retornaram para Pernambuco? Aí nós passamos 9 anos lá no nosso lote. Aí depois ele inventou de vender. 9 anos aqui na Transamazônica. 9 anos aqui na Transamazônica. E daí voltou para o Pernambuco? Aí voltei para Pernambuco. Quando chegou lá eu não gostei mais. Meu Deus do céu, nem tentaram vir embora para cá. Aí quando cheguei lá, a menina mais nova adoeceu também. Para acabar de acertar, ela passou 2 meses com pneumonia, quase que morria. Precisou ser operada para poder... Um ano que nós chegamos lá, ela adoeceu. Ela estava tamanho dessa menina assim. Mas aí depois não deu certo e retornaram para... Depois não deu certo, aí vendemos a casa que ele comprou lá e voltamos para trás de novo. Para Transamazônica? Aí morar lá dentro do travessão, com 6 quilômetros lá para dentro. Ele comprou lá dentro, continua um tangoiano, né? Aquele tangoiano, ele comprou o lote de um tangoiano, lá dentro do travessão, com 6 quilômetros da faixa para cá. Aí a vida já foi melhor para a senhora. Aí não foi tanto sofrimento mais. Foi tanto sofrimento mais. Nessa época, Zélia, você retornou com eles para lá também? Sim, voltei. Porque você é a filha mais velha, né? Sou a mais velha. Certo. Ela estava com 14 anos, parece, quando ela voltou para cá. Aí lá dentro, quando vocês retornaram já do Pernambuco, já era uma situação um pouco diferente do que era antes, né? Era um pouco, mas era sofrido. Mas era sofrido de todo jeito, era muito sofrimento. O estudo de vocês, por exemplo, como que você e sua irmã? Eu mesmo só fiz a 4ª série, eu e minha irmã. Que tinha que vir aqui para Santarém ou para Europa, né? E os pais não permitiam muito que a gente saísse de casa e viesse para cá. Aí, tinha que ficar lá, terminar a 4ª série e ficar lá trabalhando na roça. Foi o que você fez? Foi o que eu fiz. Casou lá? Casei lá. Hoje tem quantos filhos? Hoje eu tive 4 filhos, só que tem só 2 vivos. Dois tinham problema, né? O seu esposo também faleceu, né? Você ficou viúvo. Faleceu. Que era o Geraldo, Gervásio Sargim. Hoje você mora em Santarém, né? Com a sua mãe, está com 78 anos, né? Olhando a história de vocês relacionada à Transamazônica, você diria que foi uma vitória para vocês terem vencido a Transamazônica, ou ela causou mais sofrimento do que vitória para a família de vocês? Eu acho que foi uma vitória, né? Que nós passamos por tudo isso. Foi a depois. Tanto sofrimento de estar aqui, né? E sofrer foi a depois que nós morreu, que eu fiquei de travessão só com eles 4. A senhora ficou viúva lá dentro, né? Fiquei viúva lá dentro. Foi. Certo. Aí foi sofrível. Certo. Só não fui mais porque ela já era noiva de Gervásio. Aí Gervásio que ajudou. Se não fosse o Gervásio, aí ficou uma roça de arroz, ficou amarelo, tudo, para cortar. E aí foi que ele me ajudou, mas se não fosse ele... E o pessoal que eu morava cá na faixa foram me ajudar também, cortar o arroz. O pessoal do seu do Murcha, aí ele mandava, do Bispo, tudo foram ajudar lá dentro, cortar o arroz que ele deixou. Se fosse, assim, da sua escolha hoje, você ainda voltaria para a Transamazônica? Não voltaria não, porque a gente sofreu muito lá, né? Certo.
Eu mesmo vim pra cá porque eu vi a minha filha morrendo dentro das lamas lá. Que eu ia até a linha gaúcha, eu tinha que voltar para as pragas porque eu não tinha como passar com ela. Ela estava com pneumonia e a gente não tinha. Aí passava o efeito do remédio naqueles atoleiros lá, que não tinha como passar. E ela, cada dia mais fraca, né? Isso foi uns 3 dias para a gente chegar em Rurópolis. Aquela lama, a gente tinha que atravessar. Até que um dia, até que a gente foi para as praias com ela, aí o farmacêutico disse, vocês têm que passar, senão ela vai morrer na estrada. Aí a gente passou, eu lembro até hoje, com a lama na cintura, eu e o Gervásio, por dentro de um desvio. Aí nós chegamos em Rurópolis, né? Quando eu cheguei na porta do hospital lá, o médico disse, olha, não sei se eu garanto a vida da tua filha. Aí a gente internou, ela passou lá quase um mês com ela. Porque ele não liberava ela para Santarém porque ela não aguentava a viagem. Aí eu sei que o Gervásio voltou para nossa casa para arrumar dinheiro. Quando ele voltou, uma ponte, eu não sei se você lembra, lá perto dos Ganses. Caiu aquela ponte, ele não pôde mais voltar e eu fiquei lá só. Então, eu sei lá, a decisão da gente foi aquele dia de vir embora para Santarém. Porque a gente viu os filhos morrer ali e não podia fazer nada, né? Nem o médico, nada. Foi triste essa fase? Foi triste, aí foi triste. Por isso que eu, quando falo em morar no Transamazônica, pra mim, não moro mais. Mas o Pará, em relação a Pernambuco, hoje você é mais paraense eu não posso do que dizer, pernambucano. Porque eu quase não conheci o Pernambuco, né? Saí de lá com 4 anos, voltei com 15, mas só foi 1 ano que eu passei lá, né? Então minha vida praticamente foi aqui, no Pará. Ok. E a senhora ainda voltaria para Pernambuco, dona Azelina? A senhora ainda voltaria para Pernambuco? Eu já fui lá, mas não posso mais. Eu fui lá um tempão desse, mas para lá não posso mais. É melhor o Pará. Eu sei lá onde é que eu gosto, porque eu não gosto de Pará, de Pernambuco. Mas fui para Boa Vista também, não gostei de Boa Vista. Não sei de onde é que eu gosto. Mas está em Santarém. Estou em Santarém. Santarém é uma terra boa para a senhora? Para eu não gosto, não. Não gosto Eu também? estou em Santarém, mas eu não gosto. De jeito nenhum. Eu gostava, sabe, de morar assim, numa colônia, descansada, mano. Mas em rua, e toda rua que eu vou, eu fico, mas não gosto. Muito agitado. Pois é. Tá certo. Muito obrigado por vocês duas terem conversado com a gente aqui. Da reportagem do Portal Muiractã. Obrigada a você.